Bem, amigo, estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo da matemática, muito bem-vindo a mais essa sequência de questões. Hoje nós vamos falar da EA 2020, uma provinha muito bacana, uma prova rápida de ser feita, as questões com bem diretas, bem objetivas, isso é importante, a gente conhecer como se comporta cada banca, cada prova de concurso da área militar é diferente. Eles têm uma maneira diferente de se cobrar as questões. E a EA tem a sua maneira peculiar, alguns assuntos, inclusive, bem característicos dela. Tá joia? Então, sem mais delongas, vem comigo que aqui, você sabe, é pouco papo e só sucesso. Vamos então para a nossa provinha de 2020. Bom, primeira questão que nós vamos fazer é uma questão de raciocínio lógico. Ele diz o seguinte: uma folha de papel quadrada passa por 4 etapas de cortes. Primeiro, divide a folha em 4 quadrados. Bom, eu tenho, segundo a questão, um quadrado que eu divido em 4 quadrados. Divide-se cada quadrado resultante da primeira etapa em 4 quadrados, ou seja, eu vou pegar cada um desses quadrados e também fazer um corte, fazer 2 cortes e dividir em 4 partes. Dividindo-se cada quadrado resultante da primeira etapa em 4 quadrados iguais, e depois, na quarta etapa, dividindo cada quadrado resultante em 4 quadrados iguais. Após a quarta etapa, tem-se que o número de quadrados é claro que eu não vou mostrar todo o tempo essas divisões, porque a gente tem que criar uma ideia, um critério. Você percebeu que cada vez que eu fiz divisão em 4 partes, eu quadrupliquei o número de quadrados. Depois eu dividi todo mundo em 4 quadrados, eu quadrupliquei de novo o número de quadrados. Então dá simplesmente para eu criar uma progressão geométrica, uma sequência, pensando da maneira do raciocínio lógico, que no início eu tinha um quadrado. Eu quadrupliquei o número de quadrados e foi para 4. Eu quadrupliquei o número de quadrados e foi para 16. Em seguida eu quadrupliquei, que é exatamente esse ponto que a gente está no desenho, e eu tenho agora 64 quadrados. Por isso que eu não fui perder tempo em mostrar isso. E depois eu quadrupliquei novamente e eu tenho agora 256. Portanto, a minha resposta é o item D de dado. Muito bacana essa questão, uma questão de raciocínio lógico que não envolve nenhuma matéria. Pedro, isso é uma progressão geométrica? Sim, é uma progressão geométrica, mas não precisa de fórmula, não precisa de nenhuma outra expertise, é raciocínio puro a ideia que ele quer passar. Bom, vamos entrando ainda nessa mesma ideia, vamos falar de geometria plana. A diferença entre as medidas de um ângulo interno de um dodecágono regular e de um ângulo interno de um octógono também regular é quanto? Bom, veja bem, ele quer saber a diferença entre as medidas de um ângulo interno de um dodecágono. Quando eu tenho dodecágono, significa o quê? Dodecágono significa que eu tenho 12 lados, tudo bem? Bom, se eu tenho 12 lados, é fácil a gente lembrar quanto é o ângulo central. Você concorda comigo? O ângulo central é muito fácil, porque é só pegar 360 graus e dividir por 12. Portanto, vai dar 30 graus. O que eu queria que você soubesse é o seguinte, é que sempre o ângulo central, ele é absolutamente igual em todo polígono regular. O ângulo central é exatamente igual a esse ângulo externo de 30 graus. E como isso aqui tudo tem que dar 180, é claro que esse ângulo interno, sem decorar fórmula nenhuma, é sempre 150. Ah, Pedro, fica muito fácil. Então vamos aplicar aqui de novo. Olha só. Quando a gente tem um octógono, significa que eu tenho 8 lados. Se eu tenho 8 lados, é óbvio, eu tenho 8 ângulos. 8 ângulos
externos e 8 ângulos centrais. O ângulo central é fácil, é só pegar 360, dividir pelo número de ângulos. Ora, 360 dividido por 8, como é que eu faço? Metade de 360, 180. Metade de 180, 90. E metade de 90, 45. Sempre que eu quero dividir um número por 2, é interessante você pensar assim. Sempre que você vai dividir um número por 2, você pensa na metade. Se eu quero dividir por 4, é a metade da metade. E se eu quero dividir por 8, é a metade da metade da metade. Ah, Pedro, então se eu quiser dividir por 16, é a metade da metade da metade da metade. Exatamente. Justamente porque é sempre 2 vezes 2 vezes 2 e aí vai. Bom, então eu sei que o ângulo central é fácil. Então eu sei que esse ângulo externo, como nós falamos agora há pouco, o ângulo externo é sempre igual ao ângulo central, portanto, 45 graus. Ora, se aqui é 45 graus, sobram 135 graus para o ângulo interno. O que ele quer na questão? A diferença entre os ângulos internos do dodecágono e do octógono. Portanto, a resposta é 15 graus de diferença. 150 menos 135. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Então, o bizu é esse. Lembrar que sempre o ângulo central, ele é sempre igual ao ângulo externo. Quanto menor o ângulo central, quanto menor for o ângulo central, menor vai ser o ângulo externo. Isso é muito simples de você entender, tá joia? E isso vai facilitar enormemente para a resolução das minhas questões. Então, sem mais delongas, vem comigo para a próxima questão. Uma circunferência de 5 centímetros de raio possui duas cordas AB igual a 6 e BC igual a X. Se AB é perpendicular a BC, então X é igual a quanto? Bom, vamos pensar aqui em alguns detalhes com relação a esse assunto. Vamos ilustrar aqui alguns detalhes. Toda vez que eu tenho uma circunferência, é interessante a gente lembrar que quando eu pego um ponto aqui qualquer e ligo com um ponto aqui qualquer, se eu pego um ponto A e ligo a um ponto B, essa medida é o que a gente chama de corda. É até fácil da gente associar com um arco e flecha. Vamos lá. Se você tem, escrever para o lado de cá, se você faz isso aqui, essa partezinha aqui da curva, nós chamamos de arco. Essa linha que eu ligo do ponto A ao ponto B, essa linha ré, esse segmento, ele é a corda, como se fosse um arco e flecha. Então está faltando a flecha, pois aqui essa medida é justamente o que nós chamamos de flecha, tá certo? Vou tirar aqui os cabelinhos da flecha. Então aqui, ó, essa medida é o arco e essa medida é a flecha, tá bom? Então, se por acaso você precisar calcular a flecha, saiba que é essa medidazinha aqui, tá bom? Vamos lá. Uma circunferência de raio 5 possui corda igual a 6 e uma outra corda, são duas cordas, e a outra corda que é perpendicular a essa corda, né? Então ele fala que a corda que você tem AB igual a 6 e uma outra corda que é de B para C, que é igual a X. Bom, vamos desenhar aqui então essa situação. Eu tenho aqui essa medida que é 6. É sempre interessante lembrar a seguinte situação. Aqui nós temos o raio. Ele diz que o raio é 5. Muito facilmente em prova acontece o famoso triângulo 3, 4, 5. Acontece muito mesmo. Note que se essa corda é 6, então aqui eu tenho 3 para um lado e eu tenho 3 para o outro, porque isso aqui divide ao meio. E essa distância aqui só pode ser quanto? 4. Então eu sei que eu tenho um triângulo retângulo que é
3, 4, 5. Tudo bem? Bom, o que ele fala mais aqui pra gente? Então, eu tenho uma outra corda. Então, vamos desenhar para cá. Eu tenho aqui, essa medida vai ser 5, essa medida vai ser 3 e essa medida vai ser 4. O que ele fala aqui pra gente? Que ele vai colocar uma outra corda, sabe-se que AB é perpendicular, então ele está dizendo que ele vai fechar aqui, ó, uma outra corda que é BC, que é perpendicular. Ora, mas ficou fácil. Significa que se eu fechar aqui, eu vou ter um quadrado, digamos, ABCD, quadradão, retângulo. Um retângulo ABCD, eu já sei que essa medida é 4. Então, como isso aqui é simétrico, vai ser 4 para um lado e 4 para o outro. Ou seja, eu já sei que essa medida só pode ser quanto? 8. Então, uma maneira também de entender, vamos refazer essa questão agora de outra maneira rápida. Eu sei que o raio aqui é igual a 5. Então, se eu prolongar até aqui, significa que essa diagonal é 10. Eu sei que essa medida aqui é 6. Então, lembrando de novo do triângulo 3, 4, 5, se aqui você tem o triângulo 3, 4, 5, é óbvio que se a hipotenusa é 10, que é o dobro de 5, esse cateto é 6, que é o dobro de 3, então esse cateto vai ser 8, que é o dobro de 4. Olha aí, de novo chegamos na resposta 8. É interessante a gente fazer de 2, 3 maneiras diferentes uma questão, porque o nosso objetivo aqui é a gente estar estudando, não é simplesmente resolvendo questões, mas desenvolvendo mecanismos para que você, sozinho na hora da prova, consiga resolver. É uma dúvida muito comum dos alunos dizer assim, professor, tem que resolver desse jeito? Eu já vi muito aluno dizendo, tem que resolver desse jeito? Não, não tem que resolver desse jeito. Qual é o trabalho do professor? O trabalho do professor é justamente desenvolver o teu poder cognitivo para que você, sozinho, encontre uma solução. A ideia é o que? Estimular você. Por isso que resolver de 2, 3 maneiras diferentes vai te ajudar a criar a tua melhor solução. Porque a melhor solução é aquela que vem rapidamente na sua mente e você já vai resolvendo ali. Não adianta você ficar tempos e tempos pensando numa solução bem curtinha e de repente você gastar 5 minutos pensando e 1 minuto fazendo. Demorou 6 minutos. Se uma pessoa passou só 1 minuto pensando e 2 minutos fazendo, se você for ver, a solução é mais longa um pouco, mas gastou a metade do tempo do total. Porque o tempo de solução de uma questão é o tempo de pensar mais o tempo de fazer. Lembre sempre dessa dica que eu dei. Triângulo 3, 4, 5, triângulo pitagórico. Cai demais. Vamos ver de novo aqui nessa próxima questão. Na figura, se ABCD é um paralelogramo, então o valor de x será quanto? Ora, de novo nós temos aqui um triângulo retângulo, perceba, eu tenho aqui um triângulo retângulo, essa medida é 10, tá? Essa medida aqui é 10, essa medida aqui é 8, ó, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 8, aqui é um triângulo retângulo, então é óbvio e evidente que essa medida é 6. É o famoso triângulo 3, 4, 5. Ah, Pedro, é verdade. O dobro de 3, o dobro de 4 e o dobro de 5. Tudo bem? Eu queria destacar que esse ângulozinho alfa é absolutamente igual a esse ângulo alfa. Porque isso acontece num paralelogramo, essas duas medidas aqui são iguais, essa medida é igual a essa, né? Então, inclusive aqui é 6, esse pedaço aqui, como tudo é 25, eu poderia até dizer que esse pedaço BE é igual a 19, embora não vá servir, né, para essa questão. Bom, o que mais? Eu sei também que esse triângulo é um triângulo retângulo,
Bom, como aqui é um triângulo retângulo e aqui também é um triângulo retângulo, se eu tenho dois ângulos iguais, que é o ângulo de 90 e o alfa, se esse aqui for beta, esse aqui também é beta, o que faz com que esses dois triângulos, o triângulo ADE, seja semelhante ao triângulo CFD. E como é que a gente faz isso? Simples. Sempre o lado oposto ao ângulo aqui, no caso, o lado oposto ao alfa, tem que ser proporcional ao lado oposto ao alfa aqui. No caso, quem é que está oposto ao alfa aqui? X. Vamos colocar aqui do lado. X. Quem está oposto ao alfa nesse outro triângulo menor? Ó, no grande, quem está oposto ao alfa é o X. No pequeno, quem está oposto ao alfa? 8. Assim como o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus aqui é o 25. Então, o lado oposto a esse ângulo aqui, quem é? É exatamente 10. Então, eu posso fazer uma semelhança de triângulos, tá? O lado oposto aqui é 25 e o lado oposto aqui vai ser 10. E aqui é só resolver. Posso fazer assim? Posso. Mas essa ainda não é a minha solução. O que eu podia rapidamente fazer? Eu podia simplesmente entender que, como esses triângulos são semelhantes, se esse aqui é o 6, 8, 10 e é múltiplo do 3, 4, 5, veja que 10 é o dobro de 5. E aqui 25 são 5 vezes 5. Então é óbvio que esse lado aqui vão ser 5 vezes 4 e esse aqui vai ser 5 vezes 3. Então eu posso até dizer que de F para C, 5 vezes 3, 15. Eu posso também dizer que esse pedacinho aqui, aproveitando, só um detalhe aqui, essa questão, ela acaba tendo uma falha aqui, né? Uma falha de... o nosso gabarito é o item B, mas esse desenho, ele não está bem feito, tá certo? Esse desenho aqui não está bem feito, porque essa medida aqui, 15, é uma medida maior do que essa medida aqui, 10. Caberia até um recurso, mas, em geral, as questões vêm dizendo que o desenho não está em escala. Então, o que ele quer, na verdade, é a distância de D do ponto D, a distância de D até a reta suporte de M. Na verdade, esse desenho, esse ponto, ele ficaria aqui fora, tá certo? Esse ponto F era para ele ficar fora aqui do desenho, mas... como a questão não foi anulada, resposta item B de bola, tá bom? Fazendo aqui a semelhança, nós vamos ter exatamente a mesma coisa. Simplifica por 5 e por 5 vai ficar 40 dividido por 2, 20, tá bom? Então é interessante, é justamente o que a gente conversar sobre a questão. Nessa prova nós tivemos algumas questões anuladas. As questões que foram anuladas oficialmente eu não coloquei aqui pra gente, tá bom? Então vem comigo aqui para mais uma questão muito boazinha de geometria plana. Geometria plana, que é um dos assuntos prediletos da EA. Os pontos O e P são centros de duas circunferências que possuem raios medindo respectivamente 8 e 3, conforme a figura. Se OP de O até P vale 5 raiz de 37 e se AB é tangente, se ele está tangente, significa dizer que ele está tocando aqui em um único ponto, aqui e aqui, tudo bem? E é tangente às circunferências em A e em B. Então, podemos dizer que essa medida AB é. Vamos fazer o seguinte, vamos redesenhar essa figura. Vou fazer o seguinte, ali está a figura original. Ele disse que essa medida aqui é 5 raiz de 37. 5 raiz de 37. Então, eu vou fazer o seguinte, essa medida aqui também é 5 raiz de 37. Porque também são pontos de tangência. É óbvio que essa medida aqui, ela é exatamente igual a essa medida aqui. Vou colocar aqui embaixo para poder ficar mais fácil de visualizar. Se eu fechar essa medida aqui, eu tenho exatamente o raio igual a 8.
Esse aqui é um raio igual a 3. E essa medida aqui foi o que ele deu, que é 5 raiz de 37. Em geral, quando eu pego uma questão dessa, o objetivo é a gente tentar construir um triângulo retângulo, que a gente tenha duas medidas e falte uma medida para a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Então vem comigo. O que é que acontece? Se eu fechar aqui uma paralela, essa medida exatamente paralela, que é isso que eu quero na questão, isso aqui é x. Isso aqui eu já disse que é igual ao x. E esse aqui também é igual ao x. É uma reta paralela, é um segmento paralelo. Então aqui eu vou ter x também. Então eu tenho o meu querido triângulo retângulo nessa posição. Onde, veja que essa medida aqui vale 8. E essa medida aqui vale 3. 8 menos 3, resposta 5. Então isso aqui vai valer quanto? Vai valer 5. Ah, Pedro, então agora é só aplicar Pitágoras. 5 raiz de 37 é a hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aqui nós vamos ter o quê? 25, 5 ao quadrado, vezes 37, menos... Você concorda que 5 ao quadrado é 25 e passa para cá subtraindo? Então vai ficar assim, ó. Note que aqui, se a gente tivesse assim, ó, 37A menos A, quanto é que daria 37A menos A? 36A, concorda? Então aqui é a mesma coisa. 37 vezes 25 menos 25 são 36 vezes 25. Olha que interessante. Ao invés de eu fazer essa conta, 25 vezes 37, depois diminuir 20, como aqui tem 25 e aqui tem 25, é como se eu colocasse o 25 em evidência. E aí fica 37 menos 1, 36. Agora eu posso tirar a raiz quadrada. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Portanto, 6 vezes 5, resposta 30. Então, o meu x vai ser igual a 30, que é exatamente a medida do segmento AB, assim como ele pediu. Vem comigo, então, aqui para essa nossa última questãozinha, uma questão muito bonita, né? Questão muito bonita, que ele disse assim: a figura representa a parte móvel de um catavento de 4 hélices triangulares planas. Se o material utilizado para a confecção dessas hélices custa R$300 por metro quadrado e, considerando a raiz de 2 igual a 1,4, aí ele pede o quê? Quanto é o custo dessas peças em reais? Bom, muito interessante aqui a minha questãozinha. E eu queria atentar que a figura é formada por 4 hélices. Cada hélice dessa é um triângulo isósceles. Veja que essa medida ela é exatamente igual a essa medida aqui, 1 metro para cada lado. Então, nós sabemos que toda vez que você tem um triângulo, que essa medida é A e essa medida é B, como é que eu faço para encontrar a área? Se eu tenho esse ângulo, fica super fácil. Por quê? Porque eu posso dizer que a altura relativa à base B, a altura é como se eu tivesse aqui um triângulo retângulo. Olha só, é como se bem aqui eu tivesse um triângulo retângulo. Deixa eu colocar esse triângulozinho em vermelho. Fica melhor para a gente visualizar. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo, que eu tenho esse ângulozinho aqui, θ, e sempre o cateto oposto ao ângulo, ele é, no caso a altura, vai ser a altura do triângulo, ele é a seno de θ. Então toda vez que você tem um triângulo retângulo, que você tem uma hipotenusa e aqui um ângulo θ, o cateto que está separado do ângulo é a seno de θ. E o cateto que está colado do ângulo é a cosseno de θ.
Olha que dica bacana, esse aqui ajuda muito. Então, o cateto separado a seno de θ, cateto colado a cosseno de θ. E com base nisso, qualquer triângulo, eu posso calcular a área fazendo como? Eu sei que a área é base vezes a altura. Só que a altura é A seno de θ. Então vai ficar A vezes B seno de θ sobre 2. Porque a área é a base B vezes a altura A seno de θ. Então é AB seno de θ dividido por 2. Pronto. Por isso que todo triângulo, a área é AB seno de θ sobre 2. E o que é que isso tem a ver com a minha questão? É que nessa questão, a área que eu estou buscando são 4 hélices. E cada hélice, a área é 1 vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. Ah, entendi. Porque aqui esses dois lados são iguais. Então facilitou ainda mais. É como se fosse aqui A e o outro lado fosse A. A vezes A, ou A ao quadrado, seno de θ sobre 2. Tudo bem? Então, todo triângulo isósceles, eu consigo fazer a área calculando lado vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. Como os dois lados são iguais a 1, nós temos isso aqui. Lembre-se que o seno de 45 graus, ele dá igual, seno de 45 graus, igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 2, tudo sobre 2. Ou seja, isso aqui vai ser simplesmente raiz de 2. Porque esse 2 aqui vai multiplicar 2 vezes 2, 4, e vai simplificar com esse outro 4. Tudo bem? Porque vai ficar assim, como se fosse 4 vezes 1 meio vezes raiz de 2 sobre 2. Então, 2 vezes 2, 4, cancela com esse 4 aqui de cima. Então, eu tenho que a área é igual a raiz de 2. Mas quanto é a raiz de 2 segundo a questão? 1,4. Então, a minha área é 1,4. O fato é, eu sei que é 1,4. O fato é que cada metro quadrado custa R$300. Então, quanto que vão custar as 4 pás? Porque aqui eu já calculei a área das 4 pás. Então, o custo vai ser de R$300 vezes 1,4. Porque é R$300 para cada metro quadrado. Como dá 1,4 metros quadrados, é só multiplicar por 1,4. Resposta, 420. 420 é a minha resposta. Show? Pronto. Então é isso aí. Valeu demais. Muitíssimo obrigado. Olha só que questões bacanas. Refaça, reveja, porque o segredo do aprendizado está justamente onde? Na repetição. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Tamo junto sempre para o alto e avante. Valeu!